Olá família, eu sou o Vitor, você está no canal Novo Impacto. Família, hoje eu vou bater um papo aqui, conversar com vocês aqui sobre dois artigos. Um artigo que eu vou citar está no Código Penal e o outro artigo é no ECA, o artigo 127. Pessoal, basicamente esses dois artigos falam no crime de tortura. Tá? O que é tortura? É quando a gente causa sofrimento a uma pessoa, o sofrimento psíquico, o sofrimento moral, o sofrimento físico. Isso é tortura. Então esse tema tem tudo a ver com esse crime que esse cafajeste cometeu contra seu próprio filho. Aquele garoto de 10 anos que foi encontrado pela polícia dentro de um tambor amarrado. E que foi encontrado em estado lastimável. E o que me deixou mais injuriado foi que o próprio pai causou esse crime contra o filho. Então, ele infringiu esses dois códigos, o do ECA e o do Código Penal brasileiro. Diga-se de passagem, esse cafajeste desse pai cometeu um crime passível de 4 a 10 anos de reclusão. Então, antes de continuar, eu quero dar os parabéns à juíza que manteve esse verme desse pai preso na audiência de custódia. Eu quero parabenizar essa juíza, que infelizmente eu não tenho mais detalhe do caso, porque como se trata, vocês sabem, que como se trata de um crime contra a criança, um processo que a vítima é uma criança, corre em segredo de justiça. Então nós não temos acesso a detalhe do processo, até para eu fazer o levantamento de alguns detalhes que eu gostaria de passar aqui para vocês, mas se tornou impossível justamente por causa dessa criança, porque não pode ser divulgado. Agora o que me chama a atenção, antes do que me chama a atenção, eu gostaria de falar, já que esse cafajeste desse pai vai ficar preso, em reclusão, eu quero pedir à massa carcerária, aos presos, que por favor, trata esse animal, esse cafajeste desse pai, trate ele aí dentro do sistema carcerário, com todo o carinho possível, com a atenção possível, tá? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então eu peço a vocês. Tá, agora vamos lá. Pessoal, o que me chamou a atenção nesse caso, além desse crime horrendo que esse pai cometeu contra essa criança, que mexeu com qualquer cidadão de bem, que está todo mundo injuriado e comentando e condenando esse cafajeste, que não tinha que ser diferente. Ele cometeu um ato para que fosse mesmo condenado pela justiça e pela opinião pública. Tá, agora vamos lá. Não só foi, infelizmente, não foi só esse pilantra desse pai, a madrasta dessa criança e a enteada dele. Não só foi eles que cometeram. No momento que a polícia chegou no cárcere onde a criança se encontrava, foi chamado o conselho tutelar. Acompanha meu raciocínio. Foi chamado o conselho tutelar. O conselheiro tutelar chegou e simplesmente eu observei. Ele falou que já estava acompanhando esse caso dessa criança há cerca de 3 meses. Pô, como é que um conselheiro tutelar abre a boca para falar uma bobagem dessa? Conselho tutelar não é para acompanhar. Conselho tutelar é para agir. E esse idiota, com a própria boca dele, ele mesmo se entregou. Que ele cometeu um crime de omissão. Se ele mesmo falou que estava acompanhando esse caso, essa tortura dessa criança há 3 meses, ele se complicou. Agora eu quero ver o que o Ministério Público vai fazer em relação a esse conselheiro tutelar. Porque a declaração não foi de ninguém, foi ele mesmo que declarou que estava acompanhando. Esse patife não tinha que acompanhar, esse patife tinha que agir imediatamente para livrar essa criança das garras desse pai. O pai cometeu um crime passível de 4 a 10 anos de reclusão. Esse canalha
desse conselheiro tutelar, como ele mesmo assumiu, cometeu o crime de omissão porque sabia não tomou atitude, a lei é bem clara, ele tem que pagar pelo crime de omissão, que é a mesma pena do autor do delito, que foi o pai da criança. Se o pai da criança for condenado a 10 anos, que eu espero que seja condenado a pena máxima, esse conselheiro tutelar também tem que pagar pelo mesmo crime. Também tem que ser condenado a 10 anos. Porque o que me revolta, pessoal, desculpa, ultimamente está difícil fazer vídeo, me controlar diante dos temas que estão surgindo aqui no nosso país. Nós sabemos, não adianta esconder. Hipocrisia aqui não. Conselho tutelar, esses conselheiros tutelar, é tudo para gerar emprego, tudo para gerar emprego para cabo eleitoral de vereadores, em qualquer cidade desse país. Só serve para isso. Serve como cabide de emprego para cabo eleitoral de vereador. Porque os direitos da criança e do adolescente, ele não se preocupa. E você que está aí, independentemente da cidade que você esteja, só existe uma exceção que eu vou falar no final desse vídeo aqui. Você sabe que todos os conselhos tutelares é inoperante. Comete crime diariamente de omissão. Conselho tutelar nenhum é aberto no final de semana para resolver um problema de uma criança que está passando por alguma dificuldade ou necessidade. Eles não agem. Não é tudo também, é tudo farinha do mesmo saco. Ganham bem que não ganham mal esses conselheiros tutelares. Tem o apoio do Estado. Tem o apoio do Ministério Público. Tem o apoio dos tribunais de justiça por esse Brasil afora. Mas eles não agem. Eles são eleitos com uma função e não cumprem com essa função. Também há outros criminosos. Mas existe uma exceção nesse universo. E no final desse vídeo eu vou falar para vocês qual é a exceção. Então está na hora de os tribunais começar a fiscalizar esses conselhos tutelares e fazer com que esses canalhas também trabalhem. Para que a gente não se veja repetir novamente outro caso dessa criança, do tambor. E além de mais, amanhã eu vou colocar um vídeo aqui nesse canal para você ver que eu não estou revoltado só por causa do caso dessa criança, não. Do tambor, não. Houve outro caso, aquele caso da criança de 10 anos que vendia água. Isso me revoltou o Conselho Tutelar. É inoperância total. Eu vou só dar uma dica aqui para vocês. Eu vou falar, amanhã vai ter um vídeo aqui de uma criança de 10 anos que vendia água à parte da tarde, mas ia para a escola diariamente de manhã. Algum vizinho dele fez uma denúncia anônima no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi imediatamente, no mesmo dia, e proibiu a criança de 10 anos vender água. Olha só, a criança ia para a escola, a prioridade é a escola. Vocês vão ver o vídeo amanhã. Porque a mãe dele não consegue trabalhar, porque ele tem um irmão menorzinho do que ele, e a mãe, que é solteira, tem que ficar em casa cuidando dessa criança. Então, de 11 anos, resolveu vender água para ajudar a mãe, ajudar o irmãozinho. Amanhã vocês vão ver o que eu estou me referindo e o motivo dessa revolta com o Conselho Tutelar. Tem que haver investigação seríssima com todos os conselhos tutelares desse país. As crianças e os adolescentes não podem continuar à deriva, sem representatividade legal. E o órgão que tem que representar e proteger essas crianças e esses adolescentes é o Conselho Tutelar, os tutelares, desse Brasil afora. Está na hora, tudo ligado com política, com vereadores e não faz nada. Mas graças a Deus, para esses conselhos tutelares que eu estou me referindo, eu vou pôr o chapéu. Eu vou pôr o chapéu. Para ter o prazer de tirar o chapéu, para uma exceção que eu conheço. Graças a Deus existe, para todas as regras, existem exceções. Nós temos um conselho tutelar na cidade de Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas.
O conselheiro tutelar dessa cidade é um jovem, pasmem vocês. Olha o que é a pessoa ter compromisso, olha o que é a pessoa ser uma pessoa humana. Um jovem de 24 anos. Está lá na frente do conselho tutelar dessa cidade. Se chama Jefter Rodrigues. Esse sim, para esse eu tirei o meu chapéu. Eu queria muito que os conselheiros tutelares seguissem o exemplo desse jovem. Queria muito, ele tem muito que aprender, muito que ensinar para esses outros conselheiros tutelares do Brasil afora. Até eu sugiro aqui que o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas vá fazer uma visita nesse conselho tutelar. Também agradeço a ele pelo trabalho e a proteção que ele desenvolve com as crianças e adolescentes da cidade que ele trabalha. E eu quero também aqui deixar o meu agradecimento às pessoas, porque esse jovem é assim, pessoal. Esse jovem Jefter Rodrigues, olha só o que é a pessoa ser comprometida com a causa da criança e do adolescente. Esse jovem não tem hora. Chegou denúncia, não importa que hora seja do dia, da noite, se é sábado, se é domingo, se é feriado, a prioridade dele é garantir o bem-estar dos jovens e das crianças e do adolescente da região que ele atende. Diante de tanta dificuldade que sabemos que tem nas grandes capitais, imagina em cidade pequena como a dele é. Mas diante de tanta dificuldade, ele corre atrás, ele faz valer os direitos das crianças e do adolescente, da área que é atendida por ele. Se for preciso, ele usa o próprio veículo, o próprio meio de transporte, mas ele não deixa nenhuma ocorrência para o dia seguinte. Ele presta socorro imediatamente quando surge qualquer denúncia de maus tratos, seja lá do que for, ele corre imediatamente. É a prioridade absoluta que ele tem com essa criança, porque ele tem caráter, assumiu esse compromisso e está fazendo valer. Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento a esse jovem e pedir para que você, que por acaso está vendo esse vídeo, seja do Conselho Tutelar, procure informação sobre esse Conselho Tutelar e aprenda com eles como deve agir o Conselho Tutelar. Tá, pessoal? Vou só deixar bem frisado aqui para que vocês não esqueçam. A justiça não esqueça. Não basta só condenar o pai dessa criança do tambor. Aí a justiça vai estar sendo feita pela metade. A justiça tem que ser estendida para o conselheiro tutelar que declarou que estava acompanhando esse caso. Acompanhando, mas não tomou nenhuma atitude. Então fica aqui o meu repúdio para essa turma de conselho tutelar incompetente que, volto a afirmar, são só todos cabos eleitorais, eleitos por vereadores, que financiam suas campanhas. Fica aqui o meu repúdio para esse sistema podre, esse sistema sujo. E eu peço ao juiz que for julgar essa causa desse cafajeste, desse pai que fez com essa criança, que meta a pena máxima nesse patife. É 10 anos? Mete esse filho da mãe no sistema durante 10 anos. Condena ele à pena máxima, porque o crime foi de tortura. Crime hediondo, foi de tortura contra o próprio filho. Então não tem que passar a cabeça a amenizar a situação desses canalha, não. E eu peço para você aí do Ministério Público, da cidade de Campinas, onde ocorreu esse crime contra essa criança,
peguem pesado com esse pai. Peguem pesado. Eu nunca, para você que é advogado, criminalista, eu dou um conselho. Não pegue essa causa, porque são duas causas que o advogado que tem dignidade, que tem moral e tem ética, não pega. É um caso desse de um pai que tortura o próprio filho e algum outro canalha que foi denunciado por estupro. Eu, particularmente, eu quero mais que vá para o quinto dos infernos, esse tipo de gente. Sei, desculpa a minha opinião, mas essa é a minha opinião sincera. Eu não vou aqui mentir para vocês para agradar o A ou B. Esse sou eu. Hipocrisia aqui não. Esse sou eu. Minha opinião é essa. Então fica aqui o meu repúdio. E que um fato desse, espero que a gente não volte a ver. E você do Conselho Tutelar, você conselheiro tutelar, trabalha, arregaça a manga, vai trabalhar. Porque se vocês do Conselho Tutelar agir com dignidade, haverá vários canalhas a menos. Obrigado, pessoal, desculpa. Só relembrando, amanhã vou pôr o vídeo aqui no nosso canal sobre essa criança da água que eu falei para vocês. Vocês vão ver o desabafo da própria criança desabafando em relação ao Conselho Tutelar. Vocês vão ver o que é sofrimento. Vocês vão ter a ideia o porquê eu estou tão revoltado com o Conselho Tutelar hoje nesse vídeo. Vocês vão ter uma ideia. Então eu espero e peço que vocês vejam o vídeo amanhã. Porque não sou eu que vou estar falando. É a própria criança. O desabafo de uma criança contra o Conselho Tutelar. Tá? Obrigado. Fica com Deus. E até amanhã, se assim Ele permitir. Fui.